notícias, informações, entretenimento, brincadeiras, piadas e vida, meio ambiente. Edmar de Moraes. Se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Ajude-nos a chegar mais perto de você. Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Existe uma frase muito antiga que se diz o seguinte: errar é humano, persistir no erro é burrice. A gente acaba todos os dias constatando que Jair Bolsonaro é um homem que não deixa de fugir do erro. Ele continua agindo errado com o povo brasileiro. Ao fazer conluio com Magre, traçar planos com Magre, ele está se esquecendo do povo brasileiro. Ao tentar fazer a reforma da Previdência, continua mais um pouco fazendo atos de burrice. Ele poderia ter uma boa gestão, como disse o presidente Lula em sua entrevista ao DCM. Eu não vou discutir a entrevista porque todo mundo vai discutir, tá? Então eu quero deixar esse recado. Aqueles que acham que Jair Bolsonaro não foi expulso, eu só quero deixar o seguinte recado. Ele passou por 4 julgamentos. Ele só conseguiu a sua liberdade, a sua retomada, no 4º julgamento, tá? Por questões de que ele já era, a questão que o levou a voltar a receber a sua patente, o seu soldo, ou o seu salário, foi por conta de ele ter se tornado um político e ter influência no STM, Supremo Tribunal Militar. Tá? As ofensas que ele causou ao Brasil são grandes e não vou mais falar sobre isso. A gente sabe o que aconteceu, está aí na internet, quem quiser que leia. Me perdoem o jeito, mas só assim para lidar com pessoas que não conseguem entender. Ele foi expulso, sim, só no 4º julgamento, quando ele já era político, ele conseguiu a sua patente e o seu salário de volta, seu afastamento, sei lá como chama, sua aposentadoria, o seu encosto, aos 33 anos de idade. Tá? Então isso é a verdade. Bom, isso não interessa mais. Eu disse o seguinte: errar é humano, persistir no erro é burrice. Jair Bolsonaro continua insistindo na bendita da reforma da Previdência e não consegue olhar um palmo adiante do seu nariz. Né? A Procuradoria diz o seguinte: proposta sobre Previdência fere de morte valores básicos da Constituição. Reforma da Previdência traz ideia, abre aspas, do máximo egoísmo, em que cada qual orienta o seu destino a partir de si, fecha aspas, incompatível princípio solidário do sistema. Isto é o que vem dizendo a Procuradoria-Geral da União. A proposta de emenda da Constituição que trata da reforma da Previdência, a PEC 6, fere de morte valores fundamentais da Constituição de 1988, tal como de explicitar em nível constitucional os princípios fundamentais das políticas públicas voltadas à construção da sociedade nacional. Diz a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, PFDC, vinculada ao Ministério Público Federal, MPF, em nota técnica encaminhada ao Congresso Nacional. Para a Procuradoria, a PEC 6 contém, abre aspas, vícios de inconstitucionalidade, fecha aspas, e a criação de sistema de capitalização, como quer o governo Bolsonaro, mexe com o princípio da solidariedade, abre aspas, núcleo central, ou seja, o objetivo é preservação da sociedade e da população como um todo, tá certo? Da carta aprovada há quase 31 anos, esta carta que se chama Constituição, Carta Magna, a nossa Constituição, ela será ferida de morte quando ela deixar de atender os seus princípios básicos, que são os cidadãos brasileiros.
Jair Bolsonaro e seu ministro precisam deixar de errar e agir com coerência. Quem sabe até fazer um grande governo, mas só depois que ele deixar a estupidez de lado, tá? A ideia, força aqui é a do máximo egoísmo, abre aspas, né? Em que cada qual orienta o seu destino a partir de si, exclusivamente nada mais incompatível. Portanto, com o princípio regulativo da sociedade brasileira, afirmam os procuradores, eles lembram que a proposta inclui um artigo da Constituição criando um novo sistema obrigatório, substituindo o regime de repartição. E, abre aspas, e isso sem que se saiba ao certo a disciplina da lei complementar. Ou seja, vão mudar a Constituição sabendo que nesta lei complementar ninguém sabe o que virá nela. Aí eu vejo, não vou continuar a ler, entendeu? Não vou continuar a ler porque é muita redundância para uma só pessoa, e Jair Bolsonaro continua cometendo as suas atrocidades contra a população, né? Jair Bolsonaro, mais uma vez, continua submetendo a população aos seus desmandos, ao seu desentendimento do que é viver em sociedade. Ele, que todas as atrocidades cometeu quando estava no exército em defesa dos seus, ou seja, dos militares, porque ele agia exatamente como um líder sindical dentro do exército. Agora ele não quer aceitar essa posição, quer dizer, ele está sendo contraditório nas suas decisões. Quando eu vejo uma entrevista que ele diz que faria tudo novamente porque ele estava defendendo os interesses dos seus companheiros trabalhadores, nós temos que defender os nossos interesses e os interesses da população e dos trabalhadores também. Jair Bolsonaro, o senhor é, na verdade, um líder sindical enrustido, fantasiado de neofascista. O que o senhor quer mesmo é mamata e da grossa. O senhor está acumulando um soldo, como o senhor gosta de dizer, como os militares gostam de dizer, de 68 mil reais, fora as benefícios complementares do seu cargo de presidente, da sua aposentadoria como capitão do Exército e todos os benefícios que o senhor já recebeu da aposentadoria como deputado federal e também como vereador no Rio de Janeiro. Então o senhor já tem tudo esquematizado na sua vida. Não lhe interessa, como não interessa a Paulo Guedes, o bem-estar da população brasileira. É isso que nós temos que lutar, é isso que nós temos que reverter. Nós não queremos que o senhor caia por um murro na testa. Nós queremos que o senhor caia em si. Volte às suas origens. Se o senhor era um defensor sindical dos militares, volte a ser um defensor da população brasileira. Este é o recado que eu lhe peço. Eu falo isso com veemência. Por quê? Porque o senhor é um homem que não é burro, porque atrás do senhor tem muita gente fazendo manobras a seu mando. O senhor é quem trama, é a cabeça pensante de todo o mal desse país. Então, toma juízo, se vira nos 30, arruma o que está feito e digo mais. O desmonte da política ambiental do seu governo vai acabar com a sustentabilidade do nosso país. E os nossos recursos vão por água abaixo e o agropecuário e a intoxicação nos levará ao fim e à morte. É isso que eu tenho para dizer hoje. Jair Bolsonaro, abre os olhos, meu filho. O senhor não sabe com quem está mexendo. Não pense que é assim, não. Os países que o senhor defende estão indo para o buraco. E nós não vamos juntos. Vá sozinho. Tá bom? Edmar de Moraes, falando a verdade, doa quem doer. Até mais, pessoal. Tchau.